Fala galera, e hoje é 9 de janeiro, estamos aqui agora com o Bitcoin brigando para tentar manter os 47 mil dólares. Neste momento a gente já teve essa busca aqui de liquidez, ó. Eu tinha traçado já essa área aqui, então já posso até apagar. E não só essa área, como essa área aqui também a gente já veio buscar, né? Então toda essa área aqui na verdade é uma área de extrema liquidez, que a gente não tinha volta de candle, só que esse candle aqui já voltou. Então como esse candle aqui já voltou e capturou um pouco de liquidez nessa região, a gente tem duas possibilidades. O rompimento agora dessa resistência dos 47 para cima, ou a gente vir aqui abaixo buscar mais liquidez. E o outro ponto ainda que a gente não foi, que a gente pode vir, é preencher ainda esse restante dessa região, ou aqui nessa região aqui também, que a gente não teve retorno de candles. Então a gente pode ter sim uma volta aqui até nos 44.200. Porém eu acredito que seja difícil a gente capturar essa região aqui de hoje para amanhã por conta do nosso ETF. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre o ETF e como ele pode influenciar aqui o nosso gráfico. Então vou pegar um gráfico aqui do Bitcoin limpo. Primeira coisa que você precisa entender: ontem a gente teve esse rompimento dessa região, então a gente consegue traçar um alvo aqui, ó. Então desse topo até esse fundo a gente tem como alvo aqui 47.300, que praticamente a gente já atingiu. Cenários do ETF: a gente tem três cenários. Tem a aprovação do ETF. A aprovação do ETF, tudo dando certo, provavelmente a gente deve romper sim esse topo anterior, e a gente deve talvez ter como alvo a próxima região aqui da casa de 51.700, praticamente os 52 mil dólares. Se você não sabe, esse vídeo aqui acima é um vídeo que eu já gravei dias atrás falando que o Bitcoin pode sim chegar a 52 mil dólares. Depois desse vídeo aqui, dá uma conferida lá para você entender o meu ponto de vista. Então a gente pode ter como alvo sim, não só 52 mil dólares, claro, como também essas primeiras regiões aqui. A próxima região que o preço deve dar uma parada, talvez seja nesse topo anterior aqui na casa de 48.200. Porém no vídeo lá eu mostro que a gente tem essa grande região aqui que ainda também não foi retestada. Então no caso da aprovação do ETF, talvez a gente pode ter uma vela muito rápida e muito forte até essas regiões aqui de 52 mil dólares, ou então pelo menos até aqui 50 mil. Região de 49 também é uma região que não tivemos volta de candles ainda. E uma coisa também que eu já quero explicar para você aqui: muitas pessoas operam só notícias e tipo acham que o preço sobe ou desce por causa das notícias, mas na verdade isso daqui é só o price action, é já a ação pura do preço. O preço, em algum momento da história, ele precisa voltar nessas regiões para poder formar valor justo. O que seria um valor justo, Jantes? É isso daqui, ó. O Bitcoin já chegou a valer quase 70 mil dólares. Então, quando ele estava valendo 16, é um desbalanceamento muito grande de preço, você não concorda? Então, tudo que isso aqui que está subindo, independente de notícias, de inflação, de tudo que houve no ano passado, por exemplo, a gente está subindo porque a gente precisa fazer valores justos do Bitcoin. Aí você pode estar pensando assim: ah, Jantes, então quer dizer que as notícias não movem o mercado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: mesmo com essas três possibilidades de notícias que a gente pode ter com o ETF aprovado, o ETF adiado e o ETF negado, o Bitcoin ele já tem os alvos dele para essas pernadas. Então o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que para cada um desses cenários o Bitcoin já tem alvos traçados aqui no gráfico, onde ele deve parar pelo menos um pouco. Eu já te mostrei agora o cenário positivo. Agora o cenário ruim padrão seria o cenário médio, que seria o adiamento desse ETF, porque também seria um choque no mercado, porque afinal a gente está esperando esse ETF desde aqui, ó, desde os 20, 30 mil dólares, a gente já está sabendo desse ETF, já está tendo essa alta, já esperando que esse ETF seja aprovado. O mercado ele trabalha sempre com antecipações, então se todo mundo sabe de uma notícia antecipada que alguma coisa vai acontecer no futuro, é uma coisa boa, os investidores tendem sim a comprar aquilo antes, porque sabem que aquilo pode se valorizar muito. É o caso do ETF. Agora no caso aqui de adiamento do ETF, a gente pode também ter uma surpresa no mercado, porque muitas pessoas estão justamente esperando a aprovação desse ETF para agora. O que pode acontecer? Esse ETF pode ser não aprovado agora e adiado. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter uma surpresa no mercado e a gente deve voltar aqui para baixo. Então esse é o ponto chave da aula de hoje. Eu quero te mostrar o seguinte: se a gente voltar aqui para baixo, a gente não vai cair sem fim. A gente já tem pontos estabelecidos aqui com Fibonacci, por exemplo, que a gente deve parar. Então digamos aqui que a gente tem uma notícia negativa no mercado. Se a gente romper esse fundo anterior, a gente vai ter como alvo já primário aqui na casa de 37 mil dólares e alvo secundário aqui na casa dos 30.900, que daria já justamente com o topo aqui anterior aqui, ó, tá vendo? O topo mais importante do ano passado foi justamente o rompimento dos 31 mil dólares, onde a gente começou a tendência mais forte ainda, onde é uma região que ninguém
ninguém acreditava que seria rompida e a gente rompeu ela para cima. A gente tem como alvo de queda esses primeiros alvos aqui, mas também não quer dizer que ele vai chegar nesses alvos aqui de uma vez. Esses alvos também pode demorar para acontecer, para chegar. Talvez esses alvos seriam preenchidos, talvez somente no caso de uma negação do ETF. A SEC virar para todo mundo e falar: não vai ter ETF nem agora nem depois. Então, se isso acontecer, talvez seria uma decepção muito grande no mercado cripto e talvez a gente veria que muitos investidores que acreditaram em toda essa alta aqui, talvez a gente veria esses investidores realizando lucro e vendendo a mercado. Se isso acontecer, talvez sim a gente busca rapidamente essas regiões. Enfim, agora que você já entendeu todas essas áreas de grande importância, eu acho que o principal que você tem que observar aqui, se você tiver comprado, é justamente observar aqui o rompimento dessa linha aqui de alta. Então, se a gente romper isso daqui para baixo, talvez a gente venha nessa primeira região aqui dos 38, 37, mais ou menos, para poder pegar a liquidez aqui. O movimento pode ser assim, ó. Então aqui ninguém sabe o topo, mas quando a gente romper essa linha aqui para baixo, a gente deve vir até aqui, pode ter uma reação de volta aqui para cima e assim a gente talvez fazer um outro pivô de baixo para poder pegar essa região aqui. Só que isso daqui pode demorar muito para acontecer. Como também pode acontecer aquilo que eu mostrei aqui já no começo do vídeo, que é talvez só um apoio aqui, né, nesse topo aqui anterior, ou talvez aqui nossa linha mesmo de tendência de alta, e a gente buscar os próximos níveis aqui de 50 até 55 mil dólares. Bem, isso aqui seria as possíveis movimentações dependendo das notícias que a gente tiver. O ETF aprovado, negado ou adiado. E sobre a nossa análise de sentimento, não adianta muito a gente analisar aqui agora, porque a gente está com essa nossa expectativa aqui do ETF, né? Inclusive o preço está meio que travado nessa região de 46.700, 46.800. A gente meio que deu uma parada aqui no preço momentâneo. Então a gente tem que realmente esperar agora o que vai acontecer com esse ETF para a gente se posicionar aqui no mercado. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, dar aquele like para fortalecer se puder. Quiser aprender comigo também como analisar o mercado dessa forma, ou também só aprender algumas das minhas estratégias, os links dos meus treinamentos estão aqui abaixo, é só você acessar. Aproveitando também para avisar sobre o meu canal Telegram, já tem um tempo que eu não falo aqui nos vídeos, mas ele está vivo lá. Algumas coisas mais rápidas e algumas coisas que eu julgo mais importante, eu guardo lá para as pessoas que estão lá dentro. Então se você quiser entrar no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!